Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um jogador que eu acho que o futuro pode estar um pouco incerto. E é o LaMelo Ball, do Charlotte Hornets. Salve, salve, galera! Iagos por aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. E como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum. Bora! Falando um pouquinho do LaMelo, né? O LaMelo, ele é um dos jogadores mais legais de assistir na NBA. Isso é um fato. O cara, ele joga com um determinado swag, vamos dizer. Ele faz o que ele quer, ele tem até uma pegada meio, quero dizer, meio streetball. Ele faz umas paradas meio inusitadas na quadra, que eu acho que ninguém mais faz, só ele. Então, assim, por esse lado, ele é um cara extremamente divertido. Eu acho que ele chama atenção. Não é à toa que ele foi o jogador que recebeu a maior quantidade de votos para o All-Star Game, baseado na votação do público. Que não vale de porra nenhuma, né? Mas ele foi. Então, assim, a galera gosta de assistir o homem jogar bola, tá? Isso é ponto número um. Agora, algumas questões que estão sendo discutidas e levantadas pela comunidade é se o LaMelo Ball, se ele é uma superestrela ou não, né? Se ele tem capacidade de carregar um time para o próximo nível. Eu acho que assim, ele é muito novo, ele tem só 23 anos, tem outros jogadores com 23 anos que são consideravelmente melhores que eles, na minha opinião, mas, assim, eu acho que ele tá bem no meio termo, eu acho que ainda tem algumas coisas que ainda precisam acontecer para essa decisão ser tomada. Bom, ele entrou nessa temporada pegando fogo, jogando pra caralho, demais. Ele tava com uma média aí de praticamente 29 pontos, 28,9, 7 assistências e meia e 5 rebotes e meio. Né? Então, assim, isso são stats dignos de All-NBA. Vamos deixar isso bem claro. Então, assim, ele entrou nessa temporada com uma missão, claramente. Ele teve o jogo de 50 pontos contra o Milwaukee Bucks e o Giannis Antetokounmpo. Ele teve um outro jogo de 44 pontos. Então, assim, os primeiros 30 jogos ali do LaMelo Ball, cara, ele claramente ia ser All-NBA. Tá? Fato. Bom, só que aí o inevitável aconteceu. Ele se machucou, ele machucou o tornozelo, que é um problema que ele vem carregando desde quando ele entrou na liga, se bobear até antes. Né? A gente sabe que a família Ball, em termos de membros inferiores, não são dos mais sortudos, né? Vamos dizer assim. E aí, consequentemente, ele perdeu alguns jogos, né? Alguns bons jogos. Ele perdeu uma sequência ali de praticamente 10 jogos, depois perdeu 3 e foi meio que capengando até o All-Star Break. E aí, depois do All-Star Break, ele meio que joga um, perde um, joga um, perde um. Então tá meio que nessa novela aí que não se acaba. Só que se a gente tira os primeiros 30 jogos do LaMelo Ball, os últimos 15 jogos dele, a produção tem caído consideravelmente. Então ele caiu para 18 pontos, 18,7, 6 assistências e meia e 4 rebotes. Então assim, principalmente no quesito ponto, caiu demais, né? Caiu praticamente 11 pontos ali na média. E assim, eu entendo que talvez seja problema do Charlotte Hornets, né? Aquele time é muito ruim, é muito, muito ruim. Mas pode ser algum problema que vai além do problema do Charlotte Hornets. Pode ser alguma coisa com o LaMelo Ball, né? Ele viveu machucado essa temporada inteira. Pode ser que ele ainda não está 100%, né? Existe essa possibilidade, de fato, tá? Só que assim, a gente não pode ignorar essa discrepância que tá tendo dentro da temporada do LaMelo Ball. Parece que, sim, são duas temporadas completamente diferentes. Meio bizarro. Então, assim, o grande red flag do LaMelo são as lesões. Ele é extremamente propenso à lesão. Ele teve uma temporada onde ele estava saudável, que foi a temporada que ele foi All-Star, né, que foi a segunda temporada dele. Tirando isso, ele nunca esteve saudável. Né? Na primeira temporada dele, que ele ganhou o Rookie do ano, mas ele jogou só 51 jogos, então perdeu praticamente 30 jogos aí. Na segunda temporada ele jogou 75, então foi, como eu disse, a única temporada que ele jogou saudável e foi All-Star. Aí a terceira temporada ele jogou 36 jogos, a quarta temporada ele jogou 22 jogos, e agora ele já perdeu nesse ano 23 jogos. Então assim, você não consegue contar com o cara para mais de 50 jogos, vamos dizer. Pelo menos ele não tem provado pra gente que ele consegue jogar mais 50 jogos. Só que assim, para um jogador a nível de LaMelo Ball, por quanto ele ganha, assim, é muito complicado você ter, teoricamente, o seu melhor jogador, principalmente pro Charlotte Hornets, ele pode não ser o melhor jogador em outro time, mas pro Hornets ele é disparado, você não consegue contar com o cara. Então isso é muito complicado. E assim, a gente já viu no passado estrelas que tiveram problemas de tornozelo, como o Steph Curry. Né? Steph Curry, pra quem não lembra, tinha problema crônico no tornozelo quando ele entrou na liga. Né? Vivia machucado, vivia torcendo o pé, vivia perdendo o jogo. Ele conseguiu consertar e virou o que virou. Né? A gente sabe o que virou Steph Curry. Assim, eu não tô falando que não é um problema que não pode ser resolvido. Claro que pode. Só que ele já tá entrando na sua quinta temporada, vai pra sexta no que vem, e até agora a gente não viu nenhum tipo de mudança. Tá? Então isso pode ser um problema. Que me leva ao próximo ponto, que são esses rumores de troca que têm surgido pelo LaMelo. Tá? Aí você fala, putz, Thiago, você tá maluco, o Hornets não pode trocar, seu melhor jogador, blá blá blá.
Ok, só me escuta. Então, em 2023, na off-season de 2023, o Lamelo assinou aquele contrato dele, que se não me engano foi 5 anos, 200 milhões de dólares. Tá? Essa foi a extensão dele, do segundo contrato, e é um baita de um dinheiro. Fato. É dinheiro de gente grande. Então, quando o Hornets deu esse contrato pra ele, claramente eles estavam falando, Lamelo, você é o nosso cara, vamos seguir com você, né? You're the man. Beleza. Só que esse contrato foi assinado com os antigos donos do Charlotte Hornets. Os novos donos não deram esse contrato pro Lamelo Ball. E a gente já viu esse ano que quando chega um novo dono em algum time, eles querem, obviamente, dar a sua própria identidade pro time. Vide a troca do Luka Doncic. Né? O Luka, ele não foi draftado pelo atual regime do Dallas Mavericks, né? E pegaram o cara e trocaram ele por uma Maria Mole e um Mineirinho Quente lá pro Los Angeles Lakers a troco de absolutamente nada. Então, assim, a gente pode ver algo similar acontecer com o Lamelo. Então, assim, já está rolando rumores de troca, tem rolado ideias de, putz, será que o Charlotte deveria vender o Lamelo Ball alto, né, vender caro? Porque ele, de fato, ele vai conseguir te dar um retorno muito bom. Como eu disse, ele ainda é um jogador de um alto calibre. Se ele conseguir ficar saudável, ele é um jogador All-Star, potencialmente até um jogador de All-NBA. Então, assim, será que o Hornets não deveria já se desfazer do homem agora, enquanto ele ainda tem valor? Né? Vai que o cara se machuca de novo, né? A gente viu o que aconteceu com o irmão dele. O cara tem, lesão crônica, não vale absolutamente nada na liga. E quem são os potenciais compradores de Lamelo Ball? Então, assim, as casas de aposta têm falado que o Houston Rockets é o favorito para levar ele. Obviamente, o Rockets tem bastante peça, coisas que eles podem, através de pick, ou um pacote de jogadores ali, ou ambos, para trocar. Você tem o Reed Shepard, que com certeza estaria incluso nessa troca aí. Tyree Eason é uma peça, eu não sei se Houston quer trocar ele, mas é uma peça. Cam Whitmore, você tem... O Jabari Smith também eles não querem trocar, então assim, vai ter que ser um mesclado de pick, talvez até o Fred VanVleet para mandar para lá, mas assim, se você manda o Lamelo para Houston, você tem um core do time bem interessante, que vai ser Lamelo, Jalen Green e Amen Thompson. Eles não são os favoritos para mim, tá? Eu acho que o Houston Rockets provavelmente deve ir atrás ou do Kevin Durant ou do Devin Booker, tá? Na minha opinião. Então eu não vejo eles como favorito, mas pode de fato acontecer. E assim, só um adendo aqui, eu acho que vai depender muito de como for o draft do Charlotte Hornets, tá? Então assim, se o Hornets conseguir pegar o pick 2 e draftar o Dylan Harper, eu acho que eles têm um pouco mais de flexibilidade em trocar o Lamelo Ball, porque o Dylan Harper consegue fazer aquela posição de armador tranquilamente. Então aí você joga o Lamelo, né, para fora e deixa o Dylan Harper assumir ali como armador, tá? Se eles não conseguirem draftar o Dylan Harper, eu não sei como é que fica. Eu acho que aí já fica um pouco mais obscura essa situação. Eu só queria deixar isso bem claro. O segundo time na lista é o Orlando Magic, né? O Orlando Magic, que é um time extremamente carente de um armador. Hoje, se não me engano, eles estão jogando com o Cole Anthony como titular, ou Anthony Black, eu acho que eles revezam ali, mas eu acho que é principalmente o Cole Anthony. Então, assim, eles precisam de um cara para comandar aquele ataque. Aí você teria Lamelo, Paulo Banchero e Franz Wagner. Também um core bem interessante, novo, e o Lamelo traz uma das coisas que o Orlando Magic mais precisa, que é a bola de três. O Orlando Magic é o pior time da história em bola de três, tá? Eu só queria deixar isso claro. Então, assim, você traz esse cara, como eu já falei em alguns outros vídeos, Trae Young é uma possibilidade no Orlando Magic, então, assim, eu acho que o Orlando Magic vai, de fato, atrás de algum armador que consiga contribuir ali pro time deles. O terceiro favorito é o Golden State Warriors, tá, gente? Isso aqui é casa de aposta, tá? Não é o Iago falando. Casa de aposta. O Golden State seria interessante, porque ele consegue aprender com o Steph Curry, né, obviamente. 2, o Steph Curry é muito bom jogando sem a bola, então você dá esse comando pro Lamelo Ball sendo o principal ball handler daquele time e deixa o Steph jogando de 2 sem a bola, que é onde ele também joga extremamente bem. Aí junta isso com o Jimmy Butler, com o Draymond Green, dependendo quem que eles vão trocar por ele, provavelmente vai ter que mandar o Kuminga, o Moses Moody, algum daqueles jogadores novos ali. Não sei se eles têm tantas peças para mandar, mas estão dizendo que é uma possibilidade. Eu acho um pouco mais complicado, mas o Lamelo poderia aprender com o Steph Curry, sem dúvida nenhuma, e quando o Steph Curry aposentar, ele assuma aquele time lá. O Toronto Raptors, né? O Toronto Raptors, que também é um time que precisa de um armador. O Immanuel Quickley, eu acho ele bom o suficiente, só que eles precisam de um cara que de fato consegue comandar aquele time. Aí ele se juntaria ao RJ Barrett, ao Brandon Ingram e o Scottie Barnes. Você também tem um trio bem novo, bem interessante, apesar que, assim, ali quase todo mundo joga na mesma posição, então eu acho o time do Toronto Raptors um pouco engraçado. E aí se o Raptors pega, vamos supor, talvez um pivô ali no draft, aquele time ali fica bem bacana, bem bacana. E por último, um time que não tá ali na listinha das casas de apostas, mas que eu vejo como uma possibilidade, é o Miami Heat, tá? O Miami Heat está sem armador, o Tyler Hero está armando para eles, o Tyler Hero não é um armador tradicional, ele joga de 2. Então você pega Lamelo, se junta ao Tyler Hero, ao Andrew Wiggins, você tem o Bam Adebayo, você tem até o Khalil Ware saindo do banco ali. Fica um time
relativamente interessante. Eles estão num rebuildzinho, o Erik Spoelstra é um excelente técnico, que pode treinar o LaMelo Ball. O Heat eu vejo como um candidato vindo de fora ali, mas eu vejo como uma possibilidade real, tá? Então eu quero saber de vocês, gente, o que vocês estão achando desses rumores aí de troca de LaMelo Ball? Se tiver algum torcedor do Hornets, tirando o meu amigo Rodrigão, por favor, comente aí. Eu quero saber onde vocês moram. Eu só conheço um cara que torce pro Hornets, tá? Só pra deixar isso bem claro. Então assim, se você torce pro Hornets, deixe nos comentários. Eu quero saber onde vocês moram, o que vocês fazem, tá bom? Mas eu também quero saber o que vocês estão achando desses rumores. Pra onde vocês acham que o LaMelo vai, ou se ele até mesmo fica no Charlotte Hornets. Eu, obviamente, quero ver o LaMelo se dar bem, como todo mundo, né? Como eu disse, ele é um jogador muito divertido de assistir, né? Ele traz um nível de jogo bem diferenciado do que a gente está acostumado a ver. Então, assim, eu quero muito que dê certo. Espero que ele consiga resolver essas questões das lesões, obviamente. Mas, por hoje, é isso. E como sempre, não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Tamo junto, valeu!